Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Estamos aqui em mais um programa Catequese em Movimento, não é, irmã Aparecida? Sim, a casa do Pai na sua casa. Olá, catequistas! Estamos aqui reunidos com vocês e hoje temos um tema muito importante para conversar, certo? Bem, hoje nós vamos conversar sobre a festa que nós estamos, ou melhor, que a igreja toda está celebrando hoje, que é a festa da dedicação da Basílica de São João de Latrão. Veja só, a festa da dedicação. Sabe, irmã, antes da gente continuar, é bom a gente conversar sobre a palavra dedicação, consagração, não é? Sim. Quando a gente fala dedicação, a gente quer dedicar alguma coisa, né, para alguém. Sim. Certo? E quando a gente dedica alguma coisa para alguém, é uma coisa assim muito especial. É verdade. Não é? É verdade. Aquela dedicação é para isso. Ou estou dedicando para aquela pessoa, não para essa, não para essa. Não é? Então, essa palavra dedicar é muito importante. E depois, a palavra consagrar também é muito importante. É verdade. São, né? duas palavras, né, que vão aí frisar um ato muito importante. Isso, porque dedicar ou consagrar um lugar a Deus, aqui no caso, é um rito que acontece em todas as religiões. Todas as religiões fazem as suas consagrações, né, as suas dedicações. Só que reservar, dedicar, consagrar a Deus um lugar é a mesma coisa que é ali naquele lugar que eu vou lhe dar toda a honra e toda a glória. Isso, né? mesmo, é um lugar especificamente para esse momento, né? Para essa atividade em conjunto, não é? Não sozinho uma pessoa, mas toda a igreja, toda a comunidade, né? E do mundo inteiro também, não é? Isso. Assim, mal falando, né? Sem comparar, né? Quando a gente, por exemplo, alguém faz um aniversário, aí o aniversariante lá corta o primeiro pedaço, aí as pessoas falam, para quem vai ser esse pedaço de bolo, não é? Aí a pessoa dedica, entrega para uma que ele acha, que ele considera ali importante para ele. Então, da mesma forma, a nossa igreja, ela tem, né, as suas dedicações, as suas consagrações. E hoje, exatamente no dia de hoje, é a festa dessa dedicação da Basílica de São João de Latrão, lá em Roma. Ela está localizada lá. Então, a gente vai contar um pouquinho dessa história, né, dessa dedicação. E é muito interessante essa história, não é? A gente vai vendo que remonta aí os primeiros séculos, não é? E se a gente for realmente aprofundando, a gente vai vendo, né, que linda a nossa história, que lindo a nossa religião, que vem trazendo, né, esse templo, né, essas maravilhas que são tesouros na herança da nossa igreja, da nossa história. É verdade. E a gente sempre pensa assim, né? A gente tem as nossas paróquias, né, as nossas basílicas, os nossos santuários, né? Mas em todas elas, né, existe um lugar ali que é o lugar, né, de se consagrar a Deus, vamos supor, as nossas orações. Sim. A gente sabe que a gente pode dedicar a Deus nossas orações onde a gente estiver, não é? Porém, há lugares específicos para isso. Então, a gente vai contar um pouquinho sobre essa dedicação da Basílica. Bom, lá nos meados do ano 313, o imperador Constantino, ele, graças a Deus, deu plena liberdade aos cristãos, né, de celebrar, de comemorar, de viver a sua fé, né? Então, os cristãos nessa época, eles não mediram esforços de que eles poderiam consagrar a Deus vários templos. Então foi uma época muito rica em que em vários lugares foram construídos templos para se dedicar a Deus, para a oração,
para a vida de oração, né? Então, muitas igrejas foram construídas durante essa época, né, do Império do Imperador Constantino. Só, irmã Aparecida, só lembrando uma coisa assim, eu fico pensando naquela época de tanta perseguição, e quando dá essa pausa e que os cristãos podem professar a sua fé publicamente sem medo, deve ter sido assim uma alegria tamanha, não é? Sim. Esfuziante de não ter mais aquele medo, né, da perseguição, não é? De se esconderem para poder dedicar suas orações, não é? E por isso foi uma época que eles aproveitaram bastante. Sim. Então aí, o próprio imperador, ele deu, vamos dizer, o exemplo dele, né, mandando construir uma grande basílica no Monte Célio, em Roma, no lugar de um antigo palácio de Latrão, que o Papa Silvestre I havia dedicado ao Santíssimo Salvador. Isso mais ou menos entre os anos 318 a 324. Aí ali, né, foi construída, né, nesse lugar, né, dessa basílica, foi construída uma capela de São João Batista, destinada principalmente para os batismos. Só que no século IX, o Papa Sérgio III, ele confirmou a dedicação dessa basílica, que foi criada lá em 313, mais ou menos. Então ele confirmou que essa basílica seria dedicada a São João Batista. Porém, né, mais tarde, depois a gente volta para contar emendar essa história aí, né? Mais tarde, lá no século XII, o Papa Lúcio II, ele também dedicou a essa mesma basílica a São João Evangelista. Então, daí começou, né? Ou melhor, surgiu essa denominação Basílica Papal do Santíssimo Salvador e dos Santos São João Batista e São João Evangelista de Latrão. Latrão é o nome do lugar onde essa basílica foi erigida. Bom, a basílica, ela é dedicada, ou melhor, ela é considerada pelos cristãos como a principal, a mãe de todas as igrejas do mundo. Então ela ficou conhecida assim, né, como Basílica do Santíssimo Salvador e dos Santos São João Batista e São João Evangelista de Latrão. Porém, ao longo dos séculos, né, o tempo foi passando, a basílica foi destruída, assim como outros templos também, né? Uns foram destruídos, né, ou novamente construídos, né, e outros não. Por quê? Porque essa época, infelizmente, foi passando, né, do imperador Constantino, e depois, né, vieram muitas perseguições aos cristãos. Então aí a basílica foi destruída várias vezes, né? Mas sempre os cristãos iam lá e reconstruía a basílica. É o amor e o zelo pela casa de Deus. É o amor e o zelo pela casa de Deus. Lindo. E por falar nisso, né, só um parênteses aqui, eu estava vendo ontem, né, tem uma paróquia lá em Anápolis, né, na Diocese de Anápolis, Paróquia Santíssima Trindade. Então o padre de lá, o pároco Paulo Henrique, ele está construindo, né, a paróquia. Então na imagem que a gente viu, tem uma senhora, uma paroquiana, que está lá carregando, né, o carrinho de mãos com cimento, entrando na igreja que já está, né, bem adiantada, jogando o cimento lá no chão, passando a enxada, né? E aí eu achei bonito isso, porque são os paroquianos que estão ajudando também, né? É verdade. E assim, é como se ela pudesse dizer, né? E aqui realmente eu coloquei a minha pedrinha, né? Verdade. Minha parte está aqui, né? Através desse carrinho de mão e tudo. Então achei muito bonito da comunidade se abraçar, não é?
construir a igreja, né, a paróquia da Santíssima Trindade. Então, e o padre Paulo Henrique, ele é muito apostólico, na Sim, verdade. é verdade. Né? É um grande apóstolo de Jesus. Bom, mas isso aí nos lembrou, né, que a construção, né, a destruição, e sempre elas foram sendo reconstruídas. Porém, a sua última reconstrução se deu sob o pontificado do Papa Bento XIII, ou melhor, Bento XIII, né, que a reconsagrou em 1724. Isso aí mostra pra gente, né, que desde então a festa que a gente celebra hoje vem dessa época, né? E eu creio que da agora em diante vai ser para toda, né? Toda a cristandade, todo o período da cristandade. Mas por que a gente quer, né, falar dessa festa importante de hoje? Porque é história pra gente, né? E catequistas, e a gente precisa conhecer a história, né? A gente não sabe tudo. Porém, né, hoje em dia os meios para a gente saber mais um pouquinho está muito mais abrangente, então não é difícil a gente encontrar, né, e conhecer livros, né? A gente tem a TV, a gente tem rádio, a gente tem as redes sociais, a internet, na verdade, né, para a gente poder aprender um pouquinho mais e fazer com que os nossos catequizandos também aprendam, porque na verdade, a gente está falando aqui de um santuário, uma basílica, né, de São João de Latrão, porque se perguntar, Latrão, né, eu mesmo tinha dúvida, né, que Latrão? Mas Latrão é a cidade, é o nome do lugar onde foi erigida a primeira, né, basílica, lá no Monte Célio, no ano 313, né? Que ninguém aqui era nascido. Com certeza. Né? Com certeza. Então, assim, isso é história. E a história a gente precisa contar também na nossa catequese. Sim. Claro, né? A gente vai ver para que idade, mas a gente vai contar a história de acordo com se a criança contar para a criança, né? Com um jeitinho de criança, de forma que eles entendam, para o jovem, para o adulto, mas a gente precisa contar. Eu não sei, então eu não vou falar. Não, a gente vai correr atrás, a gente vai estudar, a gente vai ler, né? E a gente vai até também chamar alguém que possa conhecer mais um pouquinho e aprofundar com os nossos catequizandos. Isso é muito importante. Então a gente não quis deixar, né, de falar um pouquinho sobre essa festa com vocês. E no segundo bloco a gente vai ver, né, depois do intervalo do nosso programa, a gente vai ver um pouquinho essa diferença. O que é uma basílica, né? O que é um santuário? E a paróquia, também. Então, para a gente saber um pouquinho como falar, né, para os nossos catequizandos. E aí, você comentando, falando desse conhecer a história, né, de relembrar e saber, me lembrou o Papa São João Paulo II, que diz que a gente tem que ter essa memória, não é? Nós precisamos, né, conhecer a nossa história, né? Eles precisam saber, né, dessa história para amar justamente, não é? Quando Sim. A gente conhece, a gente ama mais. Então vamos conhecer a igreja para amar mais a nossa igreja. E essa festa da dedicação da Basílica de Latrão, que nós celebramos hoje, ela nos permite recordar, não é, o caminho do povo, né, e o zelo também constante daquele povo, aquele povo fiel a Deus, não é? Então a gente vai vendo, não é, que essa fidelidade, né, esse zelo, ele constrói a história, ele permite que chegue até nós, nos dias de hoje, toda essa herança cultural, é uma herança para cada um de nós, né? E no entanto recordamos hoje também, em cada um de nós, que somos casa de Deus. A gente sabe que existe o templo, construção, parede, mas recordar também nós como templo santo de Deus. Deus também, né, em Jesus ressuscitado, o Espírito Santo veio até nós. Sim. Nós recebemos essa graça. Ele mora em mim, ele mora em você, ele mora em nós. Então somos templos dedicados também
a Deus, não é? Então esse Espírito em cada um de nós, diz a passagem de 1 Coríntios 3:16. Então nós lembramos aí, não só aquela construção de pedra, mas nós somos também construção, templo de Deus. Que lindo. E isso nos lembra, né, que a gente precisa louvar a Deus e ao mesmo tempo a gente dizer, né, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Sim. A gente não se salva por nós mesmos, né? Verdade. É Deus que nos salva. Né? E a gente só precisa caminhar, né, segundo o que Deus quer para cada um de nós. Então, e a gente não pode esquecer, Deus já está dentro de nós, aqui, agora. Por quê? Porque Ele nos ama e porque assim Ele o quis. Então a gente precisa aprender a manter o nosso olhar fixo em Jesus, que é o autor e o aperfeiçoador de todas as coisas. Sim. Não é? Lembrando aqui, Sim, que as leituras bíblicas desta festa, né, escolhidas para esta festa, elas também vão se referir ao tema do templo, não é? sim. Vemos aqui a primeira leitura de Ezequiel 47, que lembrava lá do povo no exílio da Babilônia, não é? E o profeta tentava ali, né, ajudar o povo a sair daquele desânimo. Lá naquele tempo, gente, 592 antes de Cristo, não é? Aquele povo exilado, chorando, triste, porque estava afastados, não é? Da sua casa, do seu templo, do lugar, né, de onde eles viviam. E o profeta ajudando, então, a reconstruir essa alegria dentro deles, né? Por quê? Porque eles não tinham mais um lugar para rezar. E a sua mensagem, nessa leitura, na qual o profeta vai anunciar, não é? O dia em que um lugar onde o homem, onde o povo iria adorar a Deus. Então, ele traz essa mensagem de consolo ao povo. Não é? Lembrando, né, e para lembrar, né, as destruições, né, antigas que a igreja veio sofrendo. Sim. Mas, irmã, vamos deixar um pouquinho para a gente conversar mais depois do intervalo, porque está na nossa hora, e para a gente aguardar a Ana Maria, que vem com algumas atividades aqui para gente. Ai, que legal. Aí depois Aguardamos. a gente vai vir com novas atividades e com novos conhecimentos para vocês, tá bom? Fiquem aí ligados, não saiam daí, até já. E aí, jovem, preparado para uma virada radical na sua vida? O Senhor conta contigo. Já pensou em embarcar nessa aventura? Se ficar esperando o momento ideal, nunca sairá do lugar. É preciso um pouco de ousadia para dar o próximo passo. A nossa direção é somente uma: seguir os passos do Redentor. Venha ser um missionário da esperança. Seja redentorista. Olá, estamos aqui de volta e você está aí atento ao nosso programa? Tá gostando? Sim, que bom, não é? Vamos voltar aqui então para a Ana. Seja bem-vinda, Ana, aqui no meio de nós. Obrigada, irmã. Que bom estar aqui com você, catequista, mais uma vez, trazendo muitas informações e dicas para vocês. Isso. E qual é a primeira dica? Irmã, hoje nós estamos falando, né, sobre Basílica de São João de Latrão. Nós viemos trazer uma atividade aqui para ajudar o catequista no desenvolvimento do tema. Então, como nós estamos falando sobre igreja, então os templos católicos, eles subdividem, né, e com alguns subtítulos também.
Então aqui nós vamos trabalhar aqui alguns para a gente explicar para o catequizando. Aliás, explicar para o catequista como ele pode trabalhar. Sim, Fizemos aqui a imagem de uma igreja. E dentro dessa igreja, né, que nós podemos abrir aqui, fizemos um envelope para a gente poder ir retirando e demonstrando essas igrejas, né, essas subdivisões. Ana e sua criatividade. E aqui nós começando. Eu não conheço essa paróquia, irmã, mas eu tinha que trazê-la. Então, hoje nós vamos falar aqui agora sobre paróquia, né? A paróquia que é o local, né, aonde se reúne, né, para peregrinação de fiéis. Nesse caso, com os vizinhos, né, com digamos, a redondeza que esteja ali próximo. O encontro, né? O encontro para essa missão. Irmã Natividade, a senhora pode retirar também a próxima aí? Muito bem, deixe-me ver aqui. Olha aqui, posso tirar as próximas? Pode tirar a próxima. Esta aqui é a Basílica de São Pedro, não é? Isso. Lá no Vaticano. E alguém conhece essa aqui? Será que vocês conhecem essa aqui? Essa é a Basílica de Aparecida. Muito bem. Então, esse termo basílica, não é? Esse termo basílica, ele é dado diretamente pelo Papa. É um termo que vem direto do Vaticano. O Papa que determina que local, não é, vai ser basílica. Tem que ser um lugar grande, não é? Também a influência de peregrinações, de pessoas, não é? Também movimenta muito a questão do espaço geográfico, o país, não é? Sim. E é um templo grande, não é? Que vai realmente determinando a questão, né, de ser realmente dedicada basílica. Aparecida, né, para um maior conhecimento nosso, sabe que realmente foi constatado milagres, já tem anos, né, que foi realmente aumentando esse espaço, não é? Essa influência. Tá, e agora tem mais um aqui. Isso. Olha aqui, ó. Santuário Basílica Divino Pai Eterno, que fica em Trindade, Goiás. Então, olha só, gente, a Ana falou de paróquia, não é? Paróquia, era igreja local. A irmã mostrou ali algumas basílicas, não é? E aqui tem o Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Santuário, por que santuário, né? Se a gente for ver, todas são igrejas. Vamos dizer assim, talvez todas tenham, talvez não, todas começaram como paróquias, sim, não é? Então, o santuário é aquele local, né, de maior peregrinação. É um local, aliás, que só pode dar esse nome de santuário o bispo da diocese, onde está localizada aquela igreja, né, através de um decreto, né, ele cria, né, vamos dizer assim, o santuário, e é um local geralmente onde aconteceram alguns fatos importantes daquele monumento, daquela paróquia, algum milagre, né, grandes peregrinações, povo que vai lá para visitar aquele lugar. Então ele vai se tornando um local de peregrinação, de oração, de muita gente se reúne para orar em prol, né, talvez de algum acontecimento, de algum milagre que tenha acontecido. Então, por isso, paróquia, né, santuário, certo? Dado pelo bispo, e alguns santuários podem se tornar basílicas também, a pedido do bispo. O bispo pede ao Papa e o Papa considera ou não como algum santuário, né, como basílica. Essas são as principais diferenças, certo? Então, o catequista, ele pode trabalhar, não é, com os seus catequizandos, essa diferença. Aí eu penso com
Vocês pensem aqui comigo, ó. Parece difícil, né? Nossa, irmã, que tema difícil. Como é que eu vou achar uma atividade? Já achamos, né? Já achamos uma atividade que a gente pode fazer. E para os adultos, para os maiores, vamos pesquisar. Manda pesquisa para casa. Depois eles voltam e vamos conversar sobre o que eles trouxeram para a gente, não é? Então, como a gente começou a falar hoje, né, no nosso programa sobre a Basílica de São João de Latrão, que fica lá em Roma, só para a questão, né, da gente lembrar, né, e de conhecer mesmo. São 4, né, as basílicas maiores, as igrejas maiores, que estão localizadas lá em Roma, que é a Basílica de São Pedro, né, São Pedro, a Basílica de Santa Maria Maior, a Basílica de São Paulo, fora dos muros, e a Basílica de São João de Latrão, que hoje é a festa que a gente está celebrando, não é? Viu, catequista, como é fácil? Não é difícil não, basta a gente querer e a gente estudar, tá certo? Então ficamos por aqui hoje, né, irmã? Já? Irmã. O tempo acabou. Muito só o tempo. A gente fica por aqui porque o tempo nosso acabou, né? Porque, né? Uma próxima semana cheia de bênçãos, graças, né? Que você Isso. também aprofunde os conhecimentos para poder ensinar, né, e levar essa nossa história. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até semana que vem. Se Deus quiser. Se Deus quiser.